Olá pessoal, aqui é a professora Alessandra e sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje nós vamos falar sobre classificações de triângulos e quadriláteros. Para isso é importante que vocês relembrem ângulos e suas classificações também. Quem puder, assista a essa aula buscando pelos vídeos do canal, tá bom? Vamos lá. Bom pessoal, a gente agora vai classificar os triângulos quanto às medidas dos seus lados. Para isso, a gente vai dar nomes específicos. Se um triângulo tiver 3 lados com medidas iguais, ele é chamado de triângulo equilátero, conforme a primeira figura. Observe que é marcado por um risco cada um dos seus lados, riscos iguais, tá? A gente pode ter também a medida, por exemplo, 3 centímetros para um lado, 3 centímetros para outro, 3 centímetros para o terceiro lado. Então, é um triângulo equilátero por possuir essas medidas iguais. Se o triângulo apresentar 3 medidas de lados diferentes, conforme a segunda figura, a gente vai ter um risco marcado para um lado, 2 riscos para um segundo lado, 3 riscos para o terceiro, indicando que são lados diferentes. A gente tem um triângulo que é chamado de escaleno. E se nós tivermos 2 lados com medidas iguais no triângulo, esse triângulo é chamado de isósceles, conforme a terceira figura. Observa que são 2 riscos para um lado e 2 riscos para o outro lado, indicando que as medidas são iguais, tá? Então, nós devemos gravar esses 3 nomes e reconhecê-los a partir das suas características. Agora, nós vamos classificar, ou seja, dar nomes, observando os ângulos dos triângulos. Se o triângulo apresentar um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo, conforme a primeira figura. Se o triângulo apresentar 3 ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo, conforme a segunda figura apresentada para vocês aqui, tá? E se o triângulo tiver um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. São esses 3 nomes que a gente tem que gravar. Agora nós vamos estudar os quadriláteros. Quadriláteros são polígonos de 4 lados. Eles podem ser classificados em paralelogramos, trapézios e não trapézios. Para ser paralelogramo, tem que ter 2 pares de lados paralelos, tipo retângulo, quadrado, losango e o paralelogramo mesmo que você vê aí na figura. Observe os risquinhos. Para ser um trapézio, é preciso ter um par de lados paralelos. Observe que o trapézio também pode ser classificado como trapézio retângulo, se ele apresentar ângulos retos, ângulos de 90 graus. Pode ser chamado também de trapézio isósceles, se ele tiver 2 lados com medidas iguais, e trapézio escaleno com medidas diferentes. E o último, não trapézio, não possui lado paralelo algum, ok? Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo.